Caros senhores, caras senhoras, apresentamos agora, no âmbito do nosso curso de Economia Brasileira, o primeiro vídeo comentando o texto de Dionísio Dias Carneiro e Eduardo Modiano, Ajuste Externo e Desequilíbrio Interno, 1980-1984, do livro de Marcelo de Paiva Abreu, A Ordem do Progresso, 100 anos de política econômica. E como introdução, então, lembraremos, né, que este período se inaugura por dois acontecimentos que foram comprometedores do ponto de vista da economia brasileira. Foram dois eventos que, de certa maneira, condicionaram a chamada década perdida, que é a década de 1980. Né? Em primeiro deles é o segundo choque do petróleo. O segundo choque do petróleo, né, foi uma consequência da Revolução Iraniana, que derrubou o Shah Reza Pahlavi. A revolução começou em inícios de 1978. E em 1979, né, no início do ano, o Shah foge do Irã, né, e os revoltosos ocupam Teherã, a capital do Irã, e finalmente tomam o poder. Né. Durante esse período, devido à greve, devido à perturbação social, a produção de petróleo do Irã caiu significativamente, né? E não vai se recuperar durante 1979. E em seguida nós vamos ter a invasão do Irã pelo Iraque, a guerra Irã-Iraque, né? Que vai ser uma guerra longa. E esse segundo acontecimento vai ainda afetar mais ainda a produção de petróleo por parte do Irã. Então nós temos o aumento extraordinário dos preços do petróleo, né? O preço do petróleo que estava aí entre 12 e 14 dólares o barril, ele salta para mais de 30, né? E depois chega até a 40 dólares, como nós temos aí no nosso gráfico, tá certo? Depois ele vai cair um pouquinho, né, até 1986, quando há o chamado contra-choque do petróleo. Né? O preço do petróleo vai cair significativamente. Mas durante esse período, o Brasil vai ser muito afetado negativamente. Né? Por quê? Porque o Brasil, o Brasil, né, foi muito afetado exatamente por causa da sua dependência do petróleo importado. É preciso salientar que essa dependência foi, em parte, resultante da decisão do governo militar, né, já durante o período do milagre econômico. Né? Aliás, quando os militares tomaram poder em 1980, né, eles colocaram no comando da política econômica economistas, pessoas que tinham, em grande medida, como por exemplo Roberto Campos, né, uma ideia de que a economia de mercado funcionava adequadamente. Né? Nós não vamos discutir isso aqui, mas é preciso dizer o seguinte: uma das consequências dessa mentalidade foi que a Petrobras até então era uma empresa, desde a sua fundação, né, durante o governo de Getúlio Vargas, era uma companhia comprometida com a prospecção e a ampliação da oferta de petróleo no país. Né? E essa era a sua missão. Ora, durante o governo militar, né, entendeu-se, né, que ela devia ser regida por critérios de mercado, como se os critérios de mercado, sinais de mercado, fossem bons indicadores, né, para alocação de recursos. Não são, né? Isso é pura ideologia que se tem aí. Ora, o que aconteceu? O que aconteceu é que a Petrobras, né,
em vez de investir, continuar a investir na área de prospecção de petróleo, ela mudou seus investimentos para a área de distribuição de petróleo, criou a BR, distribuidora de petróleo, né? Criou os postos de petróleo, Petrobras. Por quê? Porque essa área é mais rentável. Então, o que aconteceu? A produção de petróleo no Brasil estagnou. E o Brasil, então, quando do primeiro choque do petróleo, né, que foi no final de 1973, na esteira da guerra do Yom Kippur, né, entre árabes e Israel, eles o Brasil importava perto de 80% da produção do petróleo consumido internamente. Então, o que vai acontecer? Na partir de então, é que a Petrobras, pressionada inclusive pelo governo, vai voltar a concentrar os seus investimentos na área de prospecção. Né? Mas isso vai levar tempo, você tem que descobrir petróleo, você tem que procurar onde é que tem, é um processo lento e em grande parte incerto, né? E a Petrobras, depois com o segundo PND, que nós vamos falar sobre ele, vai intensificar esse esforço. E vai ser muito bem sucedida, mas isso leva tempo, né? Ora, então, esse primeiro choque do Brasil de petróleo pegou o Brasil na contramão, importando 80% de petróleo, não sei qual a porcentagem exata nesse momento, né? Mas porque nós já estamos em 1979, a Petrobras já fez um esforço de prospecção. E o segundo evento, né, foi o choque de juros, né, resultante da decisão do Paul Volcker, que era o presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano. Essa história é muito interessante, não é? Paul Volcker foi em setembro de 1979 na reunião do Fundo Monetário Internacional em Belgrado. E aí, né, todo ano, em setembro, tem a reunião do Fundo Monetário Internacional. E nessa reunião se estava discutindo, com razão, a substituição do dólar por outra moeda internacional. Né? Discutia-se, inclusive, que os direitos especiais de saque, a moeda contábil, né, do Fundo Monetário Internacional, desempenhasse esse papel. Ora, o Volcker não gostou da história, né? Saiu da reunião intempestivamente, né? Isso causou um escândalo e foi para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, o que ele fez? Ele imediatamente adotou uma política monetária extremamente contracionista. O resultado é que a taxa de juros, a Federal Funds Rate, né, que é a taxa de juros correspondente à Selic do Brasil, quer dizer, são as taxas de juros dos títulos públicos federais, né, se elevou extraordinariamente, né, e puxou consigo todas as taxas de juros dos Estados Unidos, inclusive a Prime Rate, que a Prime Rate é a taxa de juros para os clientes preferenciais, dos bancos para os clientes preferenciais. Ora, e com isso, né, todos os países do G7, dos principais países industrializados do mundo, tiveram que fazer a mesma coisa. Por quê? Porque o capital começou a sair desses países para ir para os Estados Unidos. E aí, para eles segurarem, né, para evitarem a fuga de capitais, eles também tiveram que elevar a taxa de juros. E isso vai ter um impacto terrível. Primeiro porque na década de 70, o brilhante economista, tido aí na literatura, Mário Henrique Simons, tomou a decisão, né, fez uma burrice que foi permitir, né, e estimular que a captação de recursos externos pelo Brasil, durante o governo Geisel, não, fosse executada, fossem contratadas, né, através de juros flutuantes, ou seja, juros que eram aqui no caso do Brasil, né, dos títulos brasileiros, iriam variar de acordo com a variação da LIBOR, que é a prime rate do Reino Unido.
tá certo? A correspondente. Então, quando explodiram, a taxa de juros foi para a estratosfera, o que aconteceu? A Prime foi, a LIBOR foi, e aí nós que pagamos um juros de 9% ao ano, mais ou menos, tivemos que passar a pagar uma taxa de juros de mais de 20%. Só isso por si só teria causado a crise da dívida externa do Brasil, não é? E nós tivemos ainda o choque do petróleo. E em terceiro lugar, porque com a elevação das taxas de juros, não é? Os países desenvolvidos, G7, entraram na recessão. E aí puxaram o ritmo da economia internacional, para baixo. Então as exportações do Brasil foram drasticamente afetadas, né? Ou seja, as exportações brasileiras caíram ou deixaram de crescer, né? Várias caíram. Então, e aí? E no momento que nós estávamos importando mais por causa do choque do petróleo. Então, isso causou um rombo na balança comercial brasileira, que já vinha negativa durante, né, o período do governo Geisel, o final aí, a partir de 1974. Né? Então, já era um pouquinho negativa em 1973, depois o balanço comercial ficou dramaticamente negativo em 74 a 76, voltou mais ou menos a se equilibrar em 77, 78 e 79, aí ela desandou, né? Deu um déficit enorme. Bom, e como dizem os autores, né, esses dois eventos, né, tornaram, quer dizer, na verdade devia ser 3, né, por causa da recessão internacional, tá certo? Tornaram mais custoso e mais prolongado o processo de ajuste da oferta doméstica iniciado na segunda metade da década anterior. Ele está falando do segundo PND, que vai ser um conjunto de projetos, um pacote de projetos, objetivando a substituição de importações e o aumento das exportações. E vai ser extremamente sucesso, bem sucedido, como nós vamos ver, né, que como os próprios autores comentam, ainda que de forma diluída. Bem, então, no final de 1980, meados de 1984, as linhas gerais da política macroeconômica brasileira, né, passaram a ser ditadas pela disponibilidade de financiamento externo. Isso, final de 1980. Né? Por que final de 1980? Porque durante 1980, né, a história é o seguinte, né? Quando há a mudança do governo Geisel para o governo Figueiredo, né? O ministro, o novo presidente, o general Figueiredo, mantém coloca na Secretaria de Planejamento, a presidente da República, o senhor, que era a pessoa que tinha o comando, na verdade, da política econômica, o senhor Mário Henrique Simas, dando continuidade, portanto, né, nesse aspecto, ao que teria acontecido durante o governo Geisel, né, em que a política econômica foi largamente, ainda que condicionante, né, impostos pela estratégia mais geral do governo militar sobre o Mário Henrique Simas. Bem, então, só que por uma série de fatores nós vamos falar aqui, né, o ministro, Delfim Neto, vai assumir a pasta de ministro da Agricultura e vai ficar pressionando para mais recursos para a agricultura, né? E nesse sentido vai entrar em conflito com o Mário Henrique Simas, que acaba finalmente pedindo demissão. E aí, né, em agosto de 1979, se não me falha a memória, né, o Delfim Neto assume, né, a Secretaria de Planejamento da Previdência da República. E ele vai ser o superministro a partir de então do governo.
E acontece que o que ele vai acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai tentar repetir aquilo com a política muito bem sucedida de 1967. Né? Em 1967, ele pega uma economia brasileira relativamente estagnada, né? Sob os efeitos do PAEG, que não foi bem sucedido, ao contrário do que se diz, né? Em controlar a inflação, né? No país, né? E vai, né, pisar no acelerador. E aí a economia brasileira vai crescer e a inflação vai cair. Certo? Contrariamente do que eu esperava os ortodoxos. Né? Então, e ele talvez pretendesse, né, fazer a mesma coisa. De qualquer maneira, ele pisou no acelerador. E a economia brasileira, né, vai crescer, né, até fins de 1980. Isso vai mudar, somente vai mudar, quando o Delfim Neto foi na reunião do Fundo Monetário Internacional, né, em setembro de 1980. E aí, né, todos os países estavam implementando políticas monetárias restritivas. É claro que induzidas forçadas, né, pela política norte-americana. E aí todos estavam, então, adotando políticas de ajuste, porque essas políticas do Paul Volcker, essa política monetária contracionista, né, ela vai ser, depois de um longo período, né, bem sucedida, e tem uma série, nós não vamos discutir isso aqui, tem uma série de outros condicionantes, né, em reduzir a taxa de inflação dos Estados Unidos, que estava na casa de 2 dígitos. A inflação vai finalmente cair, né, mas a economia internacional vai desacelerar e vai entrar na recessão, como nós vamos ver isso. Né. Então, o que acontece? Então, todos os países capitalistas avançados estavam implementando políticas contracionistas. Aí vem o seu Delfim Neto e declara na reunião que o Brasil ia crescer 8%. Isso foi um escândalo. E aí ele tomou um pito e chegou no Brasil como bom menino, né? Mudou a política econômica. Isso vai ser no final de 1980, tá certo? Aí, então, a partir disso, a partir do final de 1980 e até meados de 1984, que a política macroeconômica brasileira vai ser ditada pela disponibilidade de financiamento externo. Né? Bem, só que necessitava-se de tempo para completar o ajuste estrutural. Esses autores estão completamente são corretos nisso. Né? Ou seja, o ajuste estrutural encetado através do segundo PND, né, estava ainda a meio caminho. Né, você precisa, tá certo, tempo para que os investimentos madurem. Né, prosseguiam os investimentos de exploração de petróleo, nós já falamos, né, energia, tá certo, transportes, tá certo, insumos básicos e produtos de exportação. Né. E um dos projetos também que vai surgir nessa época é o projeto de Carajás, de exportação de minérios, né, a partir das jazidas de Carajás. Com o fracasso da política de 1979 e 80, ou seja, a política do Delfim Neto, né, foi um fracasso. Foi um fracasso no sentido de que o Brasil cresceu, mas agravou os problemas do balanço de pagamento do Brasil. Né. Volta-se para a ortodoxia da política econômica. Depois, e já falando aí, depois do PITA, da Comunidade Internacional, na reunião do FMI de 1980. Né? E aí foi um desastre para o Brasil. Né? Quer dizer, o Delfim Neto passou a comandar, não inteiramente, ele tem um texto muito bom, não é, que ele fala exatamente sobre... É um texto que valeria a pena ler, né? É um texto do Delfim Neto, né? Falando exatamente da política econômica que ele vai comandar durante o início da década de 80. Né? E ele vai demonstrar, né, com muita propriedade, né, que ele não desativou, como queriam os conservadores, o ministro da Fazenda, né, o Galveias, né, que é ele
na verdade, vai se reunir de pessoas, né, super conservadoras. E vai, então, e a política econômica vai até certo ponto ser ortodoxa, mas ela não vai, ele vai conservar a maioria dos investimentos, nem todos, no âmbito do segundo PND. Na verdade, agora nós já estamos no terceiro PND. Né? E isso vai levar a preocupação com a base monetária, como se a oferta de moeda tivesse alguma coisa, tem, mas muito fracamente com a inflação. Nós já falamos isso em vídeo anterior, depois nós vamos mostrar isso durante esse período, esse vídeo, né? O que vai levar à venda crescente de títulos públicos, o aumento da dívida pública, da dívida mobiliária do governo federal. Né? Em agosto de 1982, o que acontece? A moratória do México, da dívida externa do México. Né? O México declara publicamente a moratória, né? E isso imediatamente seca o financiamento externo, quer dizer, todo mundo, isso é muito comum na economia de mercado, né? Acho que a economia de mercado é eficiente, é coisa nenhuma, né? Então, é eficiente em reduzir custos, mas no resto, e mesmo assim, o custo para reduzir custos é enorme. Ora, todos os bancos estavam emprestando alegremente para os países em desenvolvimento, inclusive para o Brasil, né? De repente tem a moratória do México, né? Pegou toda a comunidade bancária, né? De calças na mão, quer dizer, sem saber por que tinha acontecido isso, né? E aí seca o financiamento externo, né? O Brasil vai perder 3 bilhões de reservas cambiais em poucos meses, e aí vai se tornar, num certo sentido, né, inevitável a política de ajuste. Né? Você pode até discutir qual a política seria a mais adequada. Né? Mas então, bem, e aí nós vamos entrar, né, no período, vamos tratar de 1981, que a seção do capítulo, né, dos autores, do Dionísio de Carneira, do Eduardo Modiani, é Recessão Sem Fundo. Né? E, é um título sugestivo. Né? Bem, a política macroeconômica que prevaleceu em 1981 e 82 foi basicamente direcionada para a redução das necessidades de divisas estrangeiras através do controle da absorção interna. O que é o controle da absorção interna? Esse é o enfoque, né, de ajustamento do balanço de pagamentos, adotado inclusive pelo Fundo Monetário Internacional, é o chamado enfoque da absorção. O que é absorção? São os gastos, né, digamos, domésticos, né, da economia, de uma economia. Né? São os gastos de consumo, os gastos do governo, os gastos de investimento. Tá certo? Isso é a absorção interna. Né? Ora, esses gastos, né, eles levam, né, quer dizer, qual que é a ideia? Né? A ideia é o seguinte, né? Se você reduzir a absorção interna, por exemplo, se você reduzir o consumo, né? Se você reduzir o gasto do governo e os investimentos, é claro que o PIB cai. Né? O PIB cai. Né? Essa queda do PIB reduz as importações. Então, supondo que as exportações, como dizem os modelos, né? Os modelos aí de economia internacional, depende da taxa de câmbio e da renda do resto do mundo, né? Então isso não afeta as exportações, né? Aliás, e além disso, né? Bom, então você tem você melhora o balanço de pagamentos, o balanço de comércio exterior, porque as importações caem, né? As exportações continuam as mesmas, ou dependendo do comportamento aí, e além disso você pode dar uma desvalorização cambial, tá certo? Que aí você torna os preços importados mais caros, né? Então isso ajuda a queda das importações. E a desvalorização cambial, isso não é política de absorção, né? Isso já é política cambial. Né? A desvalorização cambial também, dependendo da elasticidade de preço dos produtos exportados,
aumenta as exportações. Então você promove, né, o ajuste, né? Essa desvalorização cambial, na verdade, faz parte da reorientação dos preços internos, porque os preços dos produtos importados sobem. Mas no caso do Brasil, né, você pode administrativamente, como foi feito, né, além de desvalorizar o câmbio, né, você pode, o que foi feito, né, você vai aumentar os preços dos derivados de petróleo proporcionalmente mais do que seria de esperar apenas como resultado da desvalorização cambial, né? Bem, mas inicialmente não se recorreu à desvalorização cambial devido ao insucesso da desvalorização em dezembro de 79. Essa desvalorização que nós já falamos, tá certo, sobre ela, né? Nós fizemos referência dela há pouco, né? Quer dizer, em dezembro de 79, né, o Delfim Neto já estava ao comando da política econômica, né? Ele ainda não tinha tomado o pito da reunião do FMI, né, mas ele desvalorizou. Isso fez parte, né, da política de crescimento econômico que ele adotou, né? Só que essa desvalorização foi mal sucedida, não foi. Isso é um erro ela não teve os resultados esperados, né? Não teve os resultados esperados, isso é uma coisa, né? Mas que ela foi inteiramente mal sucedida, não, né? Por que ela teria sido desvalorizada, mal sucedida? Exatamente pela recessão mundial. Porque se as exportações dependem da renda do resto do mundo, da taxa de câmbio, você desvalorizou o câmbio, né? Aí as exportações devem aumentar. Só que a economia internacional entrou em recessão e esse é um efeito negativo. Então tem um efeito positivo e um efeito negativo. Só que a renda do resto do mundo, né, tem um impacto bem maior do que a desvalorização cambial sobre as exportações. E foi isso que aconteceu, né? Depois nós vamos ver isso mais. Bom, e a política econômica, depois da reunião do FMI, né, em outubro de 1980, né, bom, a reunião foi em setembro, né, mas a política econômica foi a partir de outubro. Contemplou a contenção salarial, tá certo? Corte do gasto público e aumento da arrecadação. Isso tudo são políticas, né, da absorção interna, porque você reduz os salários, né, você está transferindo renda de trabalhadores para empresários. E a propensão marginal a consumir dos trabalhadores é muito maior do que a dos empresários. Então, o que acontece? Acontece que a demanda agregada cai, tá certo? Bom, corta o gasto público, aumenta, cai imediatamente a absorção externa, aumenta a arrecadação, aumenta a tributação, não é? Diminui a renda disponível para quê? Para consumo, então cai o consumo, né? E o aumento da taxa de juros também tem um efeito, né, impactante sobre, por quê? Porque o aumento da taxa de juros aumenta, digamos, o preço do produto a prazo, né? E como todo mundo compra a prazo, tá certo? O bem durável de consumo, então isso impacta negativamente a produção de bens duráveis de consumo. E então isso tem um efeito negativo sobre a renda da indústria, né? Então cai a renda nacional, né? Você também vai ter uma política monetária restritiva, né? Com queda da rigidez real. Então você tem um pacote de medidas que é um pacote, né, profundamente recessivo, né? Sem abrir mão do tratamento especial dado às atividades de exportação, energia, agricultura e as pequenas empresas. Mas principalmente, né, atividade de exportação, inclusive agricultura, né, e energia, quer dizer, alguns projetos do segundo PND, né, que iam contemplar, não projetos, mas setores que vão ser importantes para o ajuste externo, né. Houve o abandono
pré-fixação da correção monetária em novembro e mais a correção cambial pela diferença da inflação interna e externa. Isso é muito importante. Esse texto do Modiano tem essa desvantagem. Ele não fala do pacote do Delfim Neto, né, de 1979, que vai pisar na aceleração. Né? O Delfim promove uma desvalorização cambial, mas o que ele faz? Ele pré-fixa a correção monetária e a correção cambial. Isso, né, vai ter um efeito, como nós vamos ver, né, deprimente sobre as exportações brasileiras, correto? E sobre outros aspectos também, né? Bom, pacote de dezembro de 1980, né? Teto, né, da variação, quais foram os elementos? Teto da variação nominal de investimentos estatais em 66%. A inflação estava em 100%. Então você está fazendo um crime, né? Primeiro você está afetando negativamente as estatais. Né? Depois você vai culpá-las. Né? Os conservadores são mestres nisso. Né? A política econômica nesse período vai ser profundamente contrária ao equilíbrio financeiro das estatais. Depois vão dizer, está vendo, as estatais são ineficientes porque são do setor público. Esse é o raciocínio falacioso, né, dos conservadores, daqueles defensores, né, da economia de mercado. Né? Então, o que você está fazendo? Você está cortando bastante o investimento das estatais. É preciso dizer que em alguns setores, como diz o texto do Delfim, né, isso não foi feito, na verdade, isso foi feito meia boca. Mas, de qualquer maneira, vai haver uma redução num período que você precisa colocar as estatais, né, os investimentos estatais, terminá-los para que eles gerem, né, promovam o ajuste externo. Você está dando um tiro no pé, claro. Né? Você vai ter a centralização pelo Tesouro da Administração de Orçamento da Administração Direta. Isso o Brasil hoje, isso é totalmente centralizado, né? Quer dizer, a administração direta no Brasil, né, em grande parte é indireta também, trabalha com liberações orçamentárias da Secretaria de Planejamento, ou do Ministério do Planejamento. Né? Então, você tem centralizado o Caixa Único do Tesouro Nacional. Né? Isso é uma forma de controlar os gastos do setor público, mas tem efeitos deprimentes também, mas isso nós vamos tratar aqui. Né? Controle semanal das contas dos órgãos governamentais pela Comissão de Programação Financeira do Ministério da Fazenda. Quer dizer, quem vai fazer isso não vai ser o Delfim diretamente, vai ser o Ministério da Fazenda, né? Nas mãos de Calveias. Você tem uma correção de 55% das faixas do imposto de renda. Quer dizer, isso, o que você está fazendo na verdade, né? Quando você altera as faixas de imposto de renda, você está aumentando ou diminuindo a tributação, principalmente sobre a classe média. E aqui aumentou a tributação da classe média. Né? O aumento de 15% para 25% do imposto de operações financeiras nas operações de câmbio para importação, isso aí é uma forma de tributar indiretamente as importações. Né? Instituição de IOF de 15% das importações da zona de Manaus. Na verdade, você está tributando de importações da zona de Manaus, que é a zona livre que estava isenta de qualquer tributação. Né? Reintrodução do incentivo fiscal de crédito prêmio para as exportações de manufaturados, né? Extinto quando a desvalorização de dezembro de 79. Aliás, aqui você está realmente, né? Isso é um esforço isso é uma medida para favorecer as exportações, né? E teto de 50 mil para os cartões de crédito. Você está cortando o consumo da classe média que fica pendurado em cartão de crédito, né? Então, isso é uma medida de afetar a absorção, no enfoque da absorção. Né? E a partir então, o que acontece? A política monetária, né? Você vai liberalizar as taxas de juros dos bancos comerciais de investimento, exceto para o setor agrícola e para a exportação.
Teto de expansão do crédito ao setor privado da base monetária dos meios de pagamento de 50% em relação a dezembro de 1980. Isso não vai ser cumprido, por quê? Porque o governo não controla, o Banco Central no mundo não tem banco central que consiga controlar a expansão da base monetária dos meios de pagamento, né? Mas de qualquer maneira, né, você está segurando. Como é que você segura isso? Quando você segura os meios de pagamento, na verdade você tem que segurar o crédito dos bancos, né? E aí você aumenta, por exemplo, o compulsório, né? Você então reduz a capacidade dos bancos de emprestarem, é assim que se faz, né? Tem outras medidas. Bom, 5% para os bancos comerciais e 15% dos bancos de investimento para o primeiro trimestre de 1981. Você está introduzindo uma forte contração monetária, uma política monetária fortemente contracionista, ok? Bom, o resultado sobre a inflação, nulo. Como? Ou seja, você tem uma política monetária, não, você tem uma política fiscal contracionista. Então você vai jogar a economia na recessão. A economia vai para a recessão, né? E a inflação não cai. Outra coisa, né? Você tem uma política monetária fortemente contracionista, a inflação não cai. Quer dizer, contrariando o otimismo dos monetaristas, Lengruber e Contador. Certo? Claro, né? Balança comercial. Apesar da queda de 6% nos preços das exportações, do aumento de 10% nos preços de importação e do aumento de 19% no preço do petróleo, a balança comercial apresentou superávit. Bom, superávit pequenininho, né? 1,2 bilhões contra déficit de 2,8 bilhões de 1980. É claro que esse superávit vai ser insuficiente devido ao custo dos juros da dívida externa. Bem, o PIB, né, quer dizer, essa variação do PIB aí não é do terço, né, porque depois o IBGE faz uma recalculação, né, então recalcula, mas o dado apresentado no texto, né, é de uma queda, de toda maneira, foi uma queda expressiva, né, de 3,1% do PIB, né, sendo 10% no PIB industrial, 26% no setor de bens duráveis, que é o setor dinâmico, era o setor dinâmico no caso desde o período do milagre econômico, né, e 19% no setor de bens de capital. O Brasil, as empresas brasileiras pararam de investir, né? Por que o Brasil não recorreu ao FMI nesse período? Por uma questão política, né? E porque achar que o país poderia, né? O Delfim Neto achava que o Brasil, com as suas políticas, essas políticas iam promover o ajuste sem necessidade de recorrer ao Fundo Monetário Internacional. Bom, aqui está os motivos da falência, né? Por que o processo, apesar da recessão e apesar da política monetária contracionista muito forte, os preços não caíram. E apesar da controle salarial. Bom, aqui, qual que é o motivo? O motivo é simples, né? Primeiro, né? Quando você trabalha com inflação de custo, a ideia de custo, né? Quer dizer, qual que é o pensamento de 99% dos economistas? É que se aumenta os salários, você está aumentando os custos, evidentemente, né? E aí, esses aumentos de custos é repassado pelos empresários, e aí você aumenta os preços, né? Esse raciocínio é falacioso. Por quê? Porque ele esquece, né, da curva de lucro-salário, que foi identificada pela primeira vez por David Ricardo em 1817, que ele mostra o seguinte: se a tecnologia não muda, né, se você reduz os salários, né, de W1 para W1, né, aqui que é o curva de lucro-salário, é a relação inversa que existe entre taxa de lucro e taxa de salário. Então, se você reduz os salários, né,
que acontece? Você aumenta a taxa de juros, aumenta a taxa de lucro, desculpe, não é de juros não. E daí, né? E daí é o seguinte, né? Olha, o aumento de salários causa a queda da taxa de lucro. Só que a taxa de lucro, né, condiciona os custos de capital, porque o custo de capital é a taxa de lucro vezes o capital total, tá certo? Se cai a taxa de lucro, cai o custo de capital. E aí cai, isso aí leva a queda dos preços. Então você tem dois efeitos contrapostos, né? Você pode dizer o seguinte: nos setores onde o custo de salários é preponderante, os preços aumentam. Nos setores onde o custo de capital, por exemplo, siderurgia, os custos de capital são preponderantes, os preços caem, né? Então aqui tem a relação, isso aí é derivada de um modelo formal, de insumo-produto, com coeficientes fixos, mas você pode trabalhar isso, nós não vamos discutir isso aqui, né? O que acontece? A tecnologia dada, os coeficientes fixos são fixos no curtíssimo prazo. Então o que acontece? Tem preço que cai, né? Que é esse caso aqui, né? Onde os setores, aliás, desculpa, os preços se elevam nos setores que são trabalho intensivo e caem nos setores onde é capital intensivo. Então, o resultado é indefinido. Por isso que não dá certo controlar a inflação por controle dos ajustes. Eu não conheço nenhum caso, eu estudei dezenas de casos de ajuste, processo de ajuste. Isso nunca teve um caso bem sucedido baseado no controle salarial, né? Bom, quando você passa a considerar a inflação em demanda, qual que é a ideia, né? A ideia é o seguinte: se você corta a absorção interna, né, como nós falamos, corta a demanda agregada, primeiro você tem um efeito recessivo, tá certo? E você teria uma redução do nível de preço, ou se quiser da taxa de inflação. Essa é o que diz a teoria. Olha, observe o que aconteceu nesse período, né? Nós tivemos, né, a elevação da inflação de 79 para 80, né, e também menor de 80 para 81, né, e o PIB. O PIB, principalmente de 80 para 81, cai. Então, que diabo é isso, né? Observe que isso não ocorre. A inflação é um fenômeno monetário, é uma frase infeliz de Milton Friedman, porque é totalmente errada, né? Teoricamente, empiricamente, não há essa comprovação, né? Quer dizer, da teoria quantitativa da moeda, o que você diz? Você diz que, né, a inflação é resultado da taxa de crescimento da oferta de moeda menos a taxa de crescimento do produto. Isso é o que se chama de excesso de oferta de moeda, o que causa inflação. Então, você elimina a inflação, né, como queriam ler Gruber e Contador, né, reduzindo a oferta de moeda. Só que o que acontece no período? Observe, a inflação subiu e a relação entre meios de pagamento sobre PIB, ou seja, a liquidez real, caiu. Isso é porque a oferta de moeda não é uma âncora forte, é muito fraca do nível de preço, né? E aqui tem, né, isso lança um pouco, o que aconteceu, né? Aceleração do processo inflacionário. Vamos voltar aqui, ó. Observe que o processo inflacionário, quer dizer, você sai de uma inflação de 50% para 85%, 90%, né, entre 79% e 80%. Olha, o que aconteceu nesse período? O que aconteceu? Aqui já está uma dica. Observe que quando se dá desvalorização, né, em fim de 79, o que acontece? O nível de preço sobe imediatamente, mas depois ele cai. Por quê? Porque você, tá certo? A taxa, né, de inflação não vai acompanhar, não vai se manter o nível essencial. Isso foi resultado, né,
esse período aqui, essa queda aqui, da prefixação da correção monetária, da correção cambial, abaixo da taxa de inflação, tá certo? Foi o resultado do pacote. E aí, a partir, né, de fim de 1980, você para com essa política. E aí, a taxa de inflação, a taxa de correção cambial, caminha para e passo, mais ou menos, né, com a taxa de inflação. Só que, né, depois você vai dar uma nova máxima de desvalorização. E aí o nível de preço vai subir e vai se manter uma taxa de inflação, né, paralela à taxa de depreciação cambial. Isso aí já sugere o que realmente é a âncora forte do nível de preço. Bom, com isso então nós terminamos este vídeo, né, e passaremos a examinar o restante do capítulo, né, do Modiano com Dionísio Dias Carneiro, né, no próximo vídeo. Então agradecemos a todos e vamos ficando por aqui.